aula passada, pessoal, nós vimos aí algumas coisas relacionadas à estipulação do preço, né, as modalidades de empreitada, estipulação do preço, a empreitada, algumas regras, como é que funciona o pagamento global ou proporcional, tal, questão do aumento ou diminuição do preço, aumento não pode, diminuição pode, aumento só pode em algumas exceções. Questão da remuneração, pessoal, direitos e deveres, do empreiteiro, a gente viu mais alguns detalhes sobre remuneração, sobre aceitação. Na empreitada, a gente viu que a aceitação é obrigatória, a não ser que se configure esses motivos aqui. A gente viu também a questão dos materiais inutilizados e o princípio da inalterabilidade do projeto, né? Inalterabilidade relativa do projeto. Agora, pessoal, nós vamos analisar um outro ponto muito importante, que é a responsabilidade civil do empreiteiro. Tá? Responsabilidade civil do empreiteiro. Então, o que é, pessoal? Na verdade, a responsabilidade civil do empreiteiro, ela é analisada sobre 4 aspectos. Na verdade, a base da responsabilidade civil, vocês vão começar a estudar o semestre que vem, né? Mas você já tem uma noçãozinha geral de responsabilidade contratual, então a gente pode dizer que, na verdade, a responsabilidade civil do empreiteiro ela parte de 4 prismas, tá? Um detalhe importante, pessoal, é que esses 4 prismas podem ser analisados na relação civil ou na relação de direito do consumidor. Então, tudo vai depender do tipo de contrato que você celebrar, tá? Um contrato de natureza civil ou um contrato de direito do consumidor, tá? Isso aí é importante porque muda um pouco a regra do jogo, né? No direito consumidor, a gente tem algumas coisinhas diferentes em relação a prazos, em relação até mesmo ao tipo de responsabilidade, tá? Aqui no direito civil, não. Mas beleza. Seja como for, pessoal, agora a gente está estudando efetivamente o direito civil, então vamos centrar no direito civil, tá? Um detalhe que é importante no direito consumidor eu vou mencionar para vocês. Mas vamos lá. Primeiro tipo de responsabilidade que nós temos que analisar é o do artigo 611, 612 e o 613, que fala dos riscos da obra. Quem responde pelos riscos da obra? Vamos primeiro ao artigo 611. Opa, tá pausado. Vamos primeiro ao artigo 611. Então, responsabilidade quanto aos riscos da obra. O primeiro artigo que nós vamos ver é o artigo 611. O que fala esse artigo aqui, pessoal? Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber, mas, se estiver, por sua conta correrão os riscos. Na verdade, pessoal, isso aqui é a especificação de uma regra que vocês já estudaram lá na mora, né? Como a gente já viu, onde fala que o risco, quando a entrega da coisa está em atraso, o risco é de quem deu ou causa a mora. Então, se o credor está em mora, ele passa a responder pelos riscos da coisa. E é exatamente essa a ideia do artigo 611. Então, pessoal, até a tradição, na empreitada com fornecimento de materiais, a regra é a seguinte: na empreitada com fornecimento de materiais, quem responde pelos riscos da obra é o empreiteiro, tá? Quem responde pelos riscos da obra é o empreiteiro. Isso até a entrega, até a tradição. Entregou, acabou a responsabilidade dele, tá? Exceto... Aí vem a exceção, que aí vem no artigo lá, exceto, salvo se o dono da obra estiver em mora de a receber, tá? Ou seja, o dono da obra está em atraso em receber a obra está pronta, está esperando o dono da obra ir receber e ele não vai receber.
e aí o empreiteiro vai ficar respondendo por esse risco até quando, né? Então, por isso que o legislador impôs essa regra aí. Então, até a tradição, o risco da obra é do empreiteiro, tá? A partir da tradição, passa a ser do dono da obra. Mas, se o dono da obra estiver em mora de receber a obra, esse risco, então, passa a ser do dono da obra. Então, vamos supor que um carro desgovernado atravessa ali a rua e entra dentro do prédio, quebra tudo lá dentro. Até a tradição, esse dano, esse risco é do empreiteiro. Após a tradição, é do dono da obra. Mas, se o dono da obra estiver em mora, quem vai responder por isso é o dono da obra. Isso em relação à empreitada de materiais. Vamos agora à empreitada de lavor. Como é que funciona na empreitada de lavor, pessoal? Primeiro artigo 612. Se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. Ou seja, pessoal, aqui na empreitada de lavor, o empreiteiro só responde se houver culpa. Né? Por isso que a gente fala que aqui a responsabilidade ela é subjetiva. Aqui a responsabilidade é subjetiva. Por quê? Porque necessariamente precisa provar a culpa do empreiteiro para responsabilizar ele. Se não, pessoal, o empreiteiro não responde. Mas o risco é do dono da obra. Vou colocar aqui o risco. Ok? Beleza? Mas tem um outro detalhe aí que nós devemos considerar. Que está lá no 613. Sendo a empreitada unicamente de lavor, se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono, nem culpa do empreiteiro, ou seja, não tem culpa de ninguém, o dono não está em mora, o empreiteiro também não teve culpa, este, ou seja, o empreiteiro, perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua qualidade ou qualidade, quantidade ou qualidade. Vejam, pessoal, que aqui o artigo 603 traz uma regra complementar. Quando não há culpa nem do empreiteiro, nem mora do dono da obra. Então, vai complementar o entendimento que a gente viu aqui em cima, tá? Então, nessa situação aqui, quando não há culpa do empreiteiro, nem mora do dono da obra em receber ela, tá? Nesse caso, pessoal, o empreiteiro vai perder a remuneração. Nesse caso aqui, então, o empreiteiro vai perder a remuneração, tá? Ele só não vai perder a remuneração, pessoal, se ele provar que a destruição ocorreu por defeito dos materiais fornecidos e que reclamou sobre a qualidade e quantidade deles em tempo próprio, tá? Então, na empreitada de lavor, nós temos essas duas regras aqui. Primeira regra é que o empreiteiro só responde se houver culpa, tá? A segunda regra é que, mesmo ele não tendo culpa e o dono da obra não estando em mora de receber, em caso de perecimento apenas, tá, pessoal? Não é destruição parcial. Em caso de perecimento, o empreiteiro perde a remuneração, a não ser que ele prove que essa perda se deu por defeito dos materiais fornecidos pelo dono da obra e ele reclamou disso no tempo apropriado. Beleza. A segunda forma de manifestar a responsabilidade civil da empreiteira é essa daqui. Quanto à solidez e segurança do trabalho nas empreitadas relativas a edifícios e outras construções de grande envergadura. Pessoal, essa forma de responsabilização aqui,
ela está presente no artigo 618 do Código. E ela se refere, pessoal, a grandes construções, obras consideráveis. Por que que ela só se refere a obras consideráveis ou grandes construções, pessoal? Porque nesse tipo de obra, muitas vezes, o defeito não aparece de cara. Muitas vezes, o defeito faz a medição, faz a verificação da parte distinta, se paga, mas o defeito não aparece, não é visível. A qualidade da obra em si não é visível. Então, ela vai demorar um pouco para aparecer. Então, por exemplo, uma falha estrutural num prédio não aparece do dia para a noite, ela demora um certo tempo para aparecer. Um problema grave de infiltração num prédio demora um pouco para acontecer. Tá? Uma falha num sistema de asfaltamento de ruas, né? Uma falha estrutural na compactação do solo para poder asfaltar a rua, não aparece da noite para o dia, a não ser que tenha sobrecarga no piso, né? Uma sobrecarga com caminhões pesados para mostrar isso de uma forma bem rápida, senão não vai aparecer. Então, pessoal, por isso que existe esse artigo aqui, por isso que existe essa responsabilidade que a gente vai ver agora. O que fala o artigo 618? Nos contratos de empreitadas de edifícios ou outras construções consideráveis, então não é só prédio, pessoal, é qualquer construção considerável, tá? Então pode ser a construção de um prédio, de um condomínio, de uma fábrica, de uma indústria, de qualquer outra coisa aí que seja considerável, né? Às vezes, até pode ser uma casa, né? Só que aí a casa tem que ter um tamanho considerável, né? Tem que ser uma mansão gigantesca, né? Com seus ali 3.000 metros quadrados, tá? Mas vamos lá. Então, nos casos de contrato de empreitada de edifícios ou outras construções consideradas, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, sim, em razão dos materiais como do solo. Vejam, pessoal, que aqui, então, nós temos uma forma de responsabilização em relação a obras consideráveis, só se aplica, pessoal, para o caso de empreitada de materiais, e se refere, pessoal, não só em relação ao trabalho em si, mas se refere à solidez da construção, tanto em relação a materiais, quanto em relação ao solo onde está sendo construído o edifício, pessoal. Tá? Tanto em relação aos materiais empregados, quanto em relação ao solo. Mas, professor, como assim? O solo? Mas o solo não é do dono da obra? Sim. Mas veja, pessoal, quem que tem as melhores condições de analisar se aquele solo vai ou não suportar a estrutura que está sendo construída? É o empreiteiro. O empreiteiro ele tem uma experiência dentro da construção, junto com os seus funcionários e engenheiros, né, porque a gente está falando de grandes construções, então tem que ter um grupo grande de profissionais por trás disso daí. Então, eles têm uma experiência para afirmar se aquele solo vai ou não suportar a estrutura, ou se vai precisar de algum reforço estrutural ou alguma modificação no projeto para suportar, para o solo poder suportar o peso da construção. Tá? Por isso que a empreiteira responde pela solidez do solo. Tá? Tu tem alguma parcela da doutrina que fala que sim, é uma forma de manifestação de vícios redibitórios. Tá? O problema é que a gente não pode chamar de vícios redibitórios em si, porque a disciplina de vícios redibitórios é um pouco diferente disso daqui, né? Aqui o prazo é totalmente diferente do que a gente vê lá nos vícios redibitórios. Então, isso aqui é um pouquinho diferente da disciplina dos vícios redibitórios. Tá? Mas pode sim, são defeitos ocultos que podem aparecer nesse tipo de obra no decorrer do tempo. Qual é o prazo, pessoal? Qual é o prazo? 5 anos irredutível. 5 anos irredutível, pessoal. O que significa esse irredutível? Não pode ser reduzido nem excluído por vontade das partes. Esse prazo aqui, pessoal, é obrigatório.
obrigatório. Tem natureza de garantia legal, pessoal. Tem natureza de garantia legal, né? Já se discutiu se esse prazo aqui era prescricional ou decadencial, e aí hoje a doutrina majoritária tem entendido que não, que é um prazo de garantia da obra, né? E é nesse prazo aí que tem que aparecer o vício, pessoal. Aparecer o vício, aí você vai ter um prazo para entrar com a ação que está no parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Olha aí, então, pessoal, qual que é o prazo para propor a ação? Artigo 118, parágrafo único, 180 dias contados do aparecimento do vício. Então, veja que a disciplina aqui é específica para a empreitada, tá? É diferente da regra geral dos vícios redibitórios. Tá? Veja que o prazo para aparecer aqui é de 5 anos, não importa a natureza do vício, o prazo para aparecer é de 5 anos, lá no vício redibitórios é diferente, né? E aqui, pessoal, o prazo para entrar com a ação é 180 dias contados do aparecimento do vício. Dúvidas? E aí surge uma pergunta. Mas, professor, apareceu um vício depois desse prazo de 5 anos. Eu perdi a ação, eu não vou poder ser indenizado se eu provar que é uma falha estrutural, uma falha de execução do projeto que apareceu depois dos 5 anos. Eu não vou poder entrar com a ação? A doutrina e a jurisprudência, pessoal, têm entendido que sim, tá? Mesmo tendo se expirado esse prazo de garantia, poderá o proprietário demandar o construtor pelos prejuízos que advierem por imperfeição da obra, tá? Então, a doutrina e a jurisprudência têm admitido que é possível a ação, só que aqui agora a ação, pessoal, não vai ter mais essa natureza redibitória. A ação aqui agora vai ter natureza indenizatória, tá? Vai ter natureza indenizatória. Tá? E aí, pessoal, surge um problema. Qual é o prazo para entrar com essa ação aqui? Existem algumas correntes. Prazo para entrar com essa ação aqui, pessoal, vai ser a seguinte. Existe uma corrente que vai aplicar um entendimento de uma súmula do STJ de 1997. Essa súmula, pessoal, fala que o prazo de prescrição dessa ação aí é de 20 anos. Tá? Logicamente, pessoal, que essa corrente aqui é minoritaríssima, tá? Por que ela é minoritária? Porque, tecnicamente, pessoal, esse prazo de 20 anos era do Código 16, não tem mais esse prazo no Código Civil de 2002. Aí, então, veio uma outra corrente e falou, tá certo, não, esse prazo de 20 anos não tem mais no Código 2002, então agora a gente tem que atualizar a súmula e o prazo é de 10 anos. Até o raciocínio deles estaria correto, né, se o prazo maior no Código Civil de 16 era 20 anos, então, se o prazo, agora vamos atualizar a súmula, prazo maior do Código Civil de 2002 é 10 anos, beleza. Só que o Código Civil de 2002 tem um prazo específico para ação de indenização. Qual que é o prazo específico para ação de indenização no Código de 2002? 3 anos, pessoal, está lá no artigo 206, parágrafo 3º, ações de reparação civil, tá? Existe uma outra corrente que pode falar ali que é 5 anos, que é questões que envolvem contratos, mas não tem prevalecido esse entendimento, tá? Então, a jurisprudência do STJ, dos tribunais em geral, estão colocando 3 anos para as relações de direito civil normal e estão colocando 5 anos para as relações de consumo, de acordo com o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, nós temos esses dois prazos hoje, tá, pessoal? Isso aqui hoje é a corrente majoritária. 3 anos nas relações normais, 5 anos nas relações de direito do consumidor, todos contados do prazo de 5 anos aqui, tá? Acabou de contar esse prazo aqui, ó, de 5 anos. Acabou de contar esse prazo aqui de 5 anos.
começa a contar esse prazo aqui, tá? Então, acabou o 5º ano, começa a contar 3 anos de prescrição para entrar com essa ação aqui, tá? Então, a gente tem 2 momentos. Primeiro momento, entregou a obra, começa a contar o prazo de garantia de 5 anos. Apareceu algum vício durante esses 5 anos, 180 dias para reclamar a redimição, tá? Ou a estimação, na questão do contrato estimatório. Já em relação... Acabou, aí tá, beleza. Passou os 5 anos, acabou esses 5 anos aqui, começa a contar o prazo de prescrição para ação indenizatória, tá? Ação indenizatória. Interessante, pessoal, é que nesse prazo de 5 anos aqui, se o vício for muito grave, o dono da obra pode devolver a obra para o empreiteiro e pedir o dinheiro de volta, tá? Ele pode, inclusive, devolver, se a obra não tiver como consertar, o dono da obra pode devolver a obra para o empreiteiro e pedir o dinheiro de volta, tá? Vai depender aí da gravidade do vício, tá? Isso aqui, pessoal, é muito comum, tá? Muito comum. Tanto essa ação de 5 anos, quanto essa outra ação aqui. Eu já vi as duas, tá? Aqui em Dourados mesmo, pessoal, tem algumas empreiteiras famosas que respondem por isso daí, por problemas de infiltração em prédios, né? Tem alguns prédios aqui que eu conheço que têm problemas sérios estruturais, principalmente em relação à infiltração, e essas empresas responderam, tanto na ação redibitória, quanto na ação indenizatória, porque já tinha passado 5 anos. Então, problemas de infiltração sério. Tem uma outra empresa aí que responde porque boa parte dos apartamentos que ela construiu, o piso estourou, explodiu, deu um problema na instalação do piso e o piso explodiu. Não sei se vocês já viram isso acontecer, mas é bem comum quando não é bem instalado o piso. Responsabilidade quanto aos materiais empregados, pessoal. Aqui é bem tranquilinho. Se a empreitada for de lavoura, obviamente, a responsabilidade em relação aos materiais empregados é do dono da obra, né? A qualidade dos materiais é ele que está fornecendo, então ele tem que estabelecer as qualidades dos materiais, inclusive respondendo por esse fato aqui que a gente acabou de ver aqui atrás no artigo 613, tá? Então, em relação à empreitada de lavoura, quem responde pela qualidade dos materiais é o dono da obra, tá? Inclusive com as consequências do artigo 613. Já na empreitada de materiais, quem responde pelos materiais é o empreiteiro, tá? Então, na empreitada de lavoura, quem responde pelo preço e qualidade dos materiais é o dono da obra. Na empreitada de materiais, quem responde é o empreiteiro, tá? Então, pessoal, nessa situação aqui, o que vai acontecer? Se o preço do material disparar no mercado, pessoal, e o empreiteiro não estabeleceu uma cláusula de reajuste monetário no contrato, ele não vai ter direito de aumentar o preço. E lembrando, pessoal, que a cláusula de reajuste tem que ter periodicidade mínima de 1 ano. Então, se o contrato for inferior a 1 ano, ele não vai conseguir atualizar esse contrato. Então, professor, mas ele vai ficar no prejuízo? Sim. Por quê? Porque o risco é dele, tá? O risco no preço na empreitada de materiais é do empreiteiro. Ele não pode aumentar, a não ser que seja nas hipóteses legais que nós vimos lá atrás, na aula passada. Quem responde pelos materiais na empreitada de materiais é o empreiteiro, independentemente se o preço subir. Quem também responde por a qualidade desses materiais também é o empreiteiro. Certo? Por fim, pessoal, a última forma de eu analisar a responsabilidade do empreiteiro está em relação a terceiros, tá? Está em relação a terceiros. Em relação a terceiros, pessoal, existe aí jurisprudência para tudo quanto é lado, tá? Num primeiro momento, pessoal, a gente podia destacar aí que a jurisprudência entendia que a responsabilidade pelos danos causados a terceiros era exclusiva do empreiteiro construtor, tá? Também a gente pode achar a jurisprudência, pessoal, colocando a responsabilização do dono da obra de forma subsidiária. Ou seja, primeiro você tem que entrar com a ação contra o empreiteiro. Se o empreiteiro não tiver dinheiro para indenizar, aí você entra com a ação contra o dono da obra. Tá? E também há, pessoal, jurisprudências no sentido de admitir a responsabilidade solidária entre empreiteiro e dono da obra.
Eu acho que pelo menos essas duas aqui são as mais corretas. Essa daqui, pessoal, eu nunca gostei, nunca aceitei a ideia, porque eu acho que a responsabilidade não é exclusiva dele, né? O dono da obra, por mais que não esteja presente na obra e não possa evitar o dano, mas ele é o responsável pela obra. E, em última análise, quem é o responsável e tem o poder de gerência e administração da obra é o dono da obra, tá? Então, por isso que eu entendo que pelo menos uma responsabilidade subsidiária deve existir, tá? Mas tem jurisprudências aí, não são poucas, admitindo a responsabilidade solidária. E, assim como ainda tem hoje, pessoal, jurisprudências admitindo a responsabilidade exclusiva do empreiteiro, tá? Então, assim, tem jurisprudência para tudo quanto é lado, tá? Responsabilidade do projetista, pessoal. A responsabilidade do projetista está no artigo 622. E a gente pode analisar essa responsabilidade sobre alguns enfoques. Veja, pessoal, que o projetista, o arquiteto ou o engenheiro, ele pode só elaborar o projeto, então eu vou ter um tipo de responsabilidade. Ele pode executar o projeto, então eu vou ter um outro tipo de responsabilidade. Ele pode dirigir a execução do projeto, ele pode fiscalizar a execução do projeto. Então, pessoal, eu tenho 4 formas de situações em que o projetista pode se vincular. E em cada uma delas, pessoal, o projetista vai responder de uma forma diferente. Olha no artigo 622. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no artigo 618 e seu parágrafo único. Vejam, pessoal, então, de acordo com o artigo 622, o que nós vamos ter? Se o arquiteto, o engenheiro, o projetista só projetou, ele só vai responder por falhas no projeto. Só. A responsabilidade dele é apenas, então, somente em relação a falhas no projeto. Tá? Então, falha estrutural, erro de cálculo, essas coisas assim. Agora, se o arquiteto ou o engenheiro está executando a obra, pessoal, ele responde como empreiteiro. Se ele está executando a obra, ele vai responder como empreiteiro. E se ele está fiscalizando ou dirigindo a obra, ele vai responder como prestador de serviços. A responsabilidade aqui, pessoal, do projetista, do arquiteto, do engenheiro e por aí vai, é importantíssima, pessoal. Por quê? Porque a gente vê muitos erros, muitas situações de falhas de projeto, de erros de cálculo. Eu conheço aí algumas situações em que o engenheiro errou o cálculo de uma estrutura e o prédio desabou. E essa situação não é rara de acontecer. No próprio prédio do Tribunal do Júri do Fórum, teve um erro de cálculo no projeto muito grave, tanto que precisou colocar 2 pilares lá no Tribunal do Júri, porque a estrutura estava cedendo. Então, errou o cálculo, né, da estrutura. Mas a gente tem algumas situações, pessoal, em relação a projetistas, principalmente quando envolve reformas de prédios, né? Quando eu dou aula dessa parte de edifícios lá no Direito das Coisas, no 8º semestre, pessoal, eu falo bastante sobre essa questão de reformas e projetos de reformas em prédios, em edifícios, né? E deve-se tomar muito cuidado com esse tipo de reforma, pessoal. Por quê? Porque o que acontece? O que a gente já viu na prática, né? Situações famosas e situações que não ficaram tão famosas. Mas, por exemplo, uma situação famosa onde o arquiteto foi reformar lá o apartamento, ele não gostou de uma coluna e ele quebrou a coluna de sustentação do prédio. Quebrou uma coluna, quebrou 2 colunas, o prédio desabou, né? Existe até no YouTube, se você pesquisar lá, num prédio acho que de Fortaleza, por aí, sei lá. Mas tem um vídeo de um cara numa reforma quebrando uma coluna da garagem. Então, tem que tomar muito cuidado. Existem outras situações, pessoal. Por exemplo, o cara não foi reformar, ele não quebrou coluna nenhuma. Mas ele queria uma banheira de hidromassagem, não sei se era na sacada ou no banheiro dele. Só que o que acontece, pessoal? A banheira de hidromassagem, só de água, ela pesa 600, 700 quilos. Só de água, né? Mas a estrutura dela e acabamento
vai adicionar um peso estrutural aí de quase 1 tonelada. Isso num espaço, 1 tonelada distribuído em todo o prédio, beleza, mas o problema é que essa 1 tonelada está concentrada em 4 metros quadrados. E muitas vezes, pessoal, a estrutura da laje não suporta esse peso, né? Dependendo aí da forma como foi construída. E aí o que aconteceu? O cara colocou a banheira, instalou, beleza. A primeira enchida da banheira, a banheira desabou e foi parar no banheiro de baixo. Né? Também uma outra situação que aconteceu, de um apartamento de baixo, foi fazer uma reforma, quebrou uma coluna e a piscina de cima caiu no apartamento de baixo. Então, assim, existem vários exemplos, várias situações de reformas que foram projetadas por arquitetos que não consultaram o projeto de engenharia do prédio, não sabiam o que podia quebrar, o que não podia. Eu até separei para vocês aqui, pessoal, um vídeo para exemplificar essa situação aqui. Então, olhem o que vai acontecer nesse vídeo aqui, pessoal. Presta atenção no que vai acontecer nesse vídeo aqui. Aqui, pessoal, era uma porta, vocês estão vendo meu mouse aí, né? Aqui era uma porta. O que o arquiteto fez? Ele quis aumentar essa porta aqui, ó. Deixar essa porta mais larga. Só que bem nesse ponto aqui tinha uma coluna. Bem nesse pontinho aqui tinha uma coluna. E o arquiteto arrancou essa coluna aqui. Olha o que aconteceu. Vocês podem ver, pessoal, que por causa de uma coluna, o prédio inteiro vai desabar. Vai continuar ainda, pessoal, não terminou. Presta atenção, ó. Olha aí, pessoal. Por causa de quebrar uma coluna, o prédio inteiro veio ao chão. Por isso que eu falo, reforma de apartamento, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Tá? O arquiteto tem que consultar o engenheiro que construiu o prédio, tem que analisar o projeto de construção do prédio para saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, principalmente se for adicionar peso na estrutura. Tá? Então, não pode quebrar coluna, e não pode adicionar peso que a estrutura não suporte, tá? Porque o risco de acontecer isso aí é grande. Tá, pessoal, e aí, como eu disse para vocês, o arquiteto responde? Sim, o arquiteto responde se acontecer um negócio desse aqui. Suspensão da obra, pessoal. Aqui nós vamos ver algumas situações que trabalham a ideia da resilição unilateral do contrato de empreitada, pessoal. Na verdade, essa resilição pode ser provocada pelo dono da obra ou pelo empreiteiro. Né? Vamos primeiro para o artigo 623. O artigo 623, pessoal, vai tratar da resilição unilateral pelo dono da obra. Tá? Olhem lá aqui que fala o artigo 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mas indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho se concluído a obra. Então, vejam, pessoal, aqui o que nós temos é uma hipótese em que o dono da obra pode suspender a obra a qualquer tempo. Não precisa nem justificar o motivo. O dono da obra pode suspender a obra a qualquer tempo. Desde que pague aquilo que já foi feito e indenize aquilo que o empreiteiro deixou de ganhar. Aqui, pessoal, nós temos a materialização num artigo daquele negócio que vocês estudaram de lucro cessante. Lá no terceiro semestre, vocês estudaram lucro cessante. Aqui é a materialização de um exemplo de lucro cessante, pessoal. Onde o empreiteiro vai indenizar aqui, o dono da obra vai indenizar ao empreiteiro aquilo que ele deixou de ganhar.
Tá? Então, o dono da obra pode suspender a obra a qualquer momento, tá? Desde que ele pague aquilo que foi executado e indenize o que o nosso empreiteiro deixou de ganhar. Outro ponto importante, agora, em relação ao empreiteiro. O empreiteiro pode suspender a obra? Sim, o empreiteiro também pode suspender a obra, pessoal. Quando que o empreiteiro pode suspender a obra? Aqui nós vamos ter duas situações. Uma primeira situação de resilição unilateral com indenização, ou seja, quando o empreiteiro suspende a obra sem justa causa. Isso está lá no artigo 624. Tá? Então, uma resilição unilateral como indenização. E quando que isso vai acontecer? Quando o empreiteiro suspende a obra sem justa causa. Tá? Nessa situação, pessoal, o empreiteiro vai responder pelos danos causados ao dono da obra. Tá? Então, olhem lá o artigo 624. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. Então, olhem aí, pessoal. Suspensa a obra pelo empreiteiro sem um justo motivo, ele vai responder pelos danos causados ao dono da obra. Por isso, eu coloquei resilição unilateral com indenização. E a última forma, pessoal, está lá no artigo 625, é a resilição unilateral ou resolução, tá? Depende da situação aqui que nós vamos ver, sem indenização, tá? Sem indenização. Quando que isso vai acontecer, pessoal? Vai ser a suspensão da obra pelo empreiteiro com justa causa, tá? Então, ó, sem justa causa, indenização. Com justa causa, sem indenização. Tá, pessoal? Beleza? Ok? Quais são essas hipóteses? Vamos para o 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra. 1. Por culpa do dono ou por motivo de força maior. Aqui nós vamos ter hipótese de resolução, tá? Culpa do dono da obra. Por exemplo, pessoal, dono da obra passou lá, terceira medição não pagou, quarta medição não pagou, quinta medição não pagou, o empreiteiro não vai ficar trabalhando de graça, ele vai suspender a execução do contrato, tá? Então, culpa do dono da obra. Ou o dono da obra tem que fornecer os materiais e não está fornecendo os materiais. O empreiteiro suspende o contrato, resolução, por culpa do dono da obra, tá? Ou por motivo de força maior, pessoal. Pode acontecer aí por que a empresa seja obrigada a fechar por causa do coronga, por exemplo, né? Entra aqui por causa do fortuito também. Então, aí, por causa do coronga, a empresa é obrigada a fechar por um tempo, e aí ela perde o interesse na obra, né? Então, nessa situação também nós vamos ter aí possibilidade de resolução por força maior, tá? A segunda situação, quando no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Olha aí, pessoal. Aqui nessa hipótese, nós temos uma manifestação da teoria da imprevisão na empreitada, pessoal. Vejam que, tecnicamente, a gente viu que o preço da empreitada não pode ser alterado para mais, né? Mas, em algumas situações, pessoal, o que pode acontecer? O empreiteiro foi lá, verificou o solo, tudo ok, verificou o projeto, tudo ok, calculou, pensou, tal, colocou o risco no preço e fixou o preço. Beleza. Assinaram o contrato. A hora que ele foi começar a executar a obra, pessoal, ele começa a escavar para fazer o aterramento, a nivelação do terreno. E aí, pessoal, ele descobre que embaixo daquela terra havia um brejo. Na verdade, só estava sólido por cima. A hora que ele começou a cavucar, ele viu que, na verdade, era um brejo lá. E ele ia ter que fazer, então, todo um trabalho de estruturação e de drenagem de águas para poder conseguir fazer a estrutura do prédio.
Veja, pessoal, que isso vai demandar tempo e dinheiro. Não é uma coisa barata para fazer. E aí vejo, então, que por causa dessa situação geológica aí do terreno, a empreitada vai acabar se tornando manifestamente excessiva, excessivamente onerosa. Tá? Então, nessa situação, pessoal, pode o empreiteiro pedir para o dono da obra corrigir o contrato. Se o dono da obra não corrigir, pessoal, ele pode resolver, ele pode extinguir o contrato, pode resolver o contrato com base na teoria da imprevisão. Tá? Então, vejam que a causa tem que ser imprevisível e manifesta. Tá? Ou seja, quando ele assinou o contrato, ele não tinha como prever que essa situação iria ocorrer. E a última hipótese, se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo do preço. Veja aqui, pessoal, o projeto aprovado foi o X. E aí o dono da obra simplesmente coloca o X elevado ao cubo. Ou seja, aumenta a obra em 3 vezes. E aí esse aumento na obra, pessoal, acabou se tornando aí uma coisa tão desproporcional ao que foi aprovado, que o empreiteiro acaba perdendo o interesse dele. É possível nessa situação, então, pessoal, o empreiteiro extinguir o contrato? Sim, é possível nessa situação o empreiteiro extinguir o contrato. Então, vamos anotar tudo isso. Quais são as hipóteses, então, pessoal? Primeira hipótese, como a gente viu, culpa do dono da obra. Segunda hipótese, caso fortuito e a força maior. Terceira hipótese, que é aquela da teoria da imprevisão, um pouquinho extenso aqui, né? Mas é quando por causas imprevisíveis, em razão de dificuldades aí na geologia ou no aspecto hídrico do terreno, ou outras coisas semelhantes, né? A execução do projeto acaba se tornando excessivamente onerosa para o empreiteiro. Tá? Nessa situação, o empreiteiro pode resolver o contrato se o dono da obra não quiser reajustar o preço. Veja, pessoal, que essas 3 primeiras situações aqui são hipóteses de resolução, tá? As 3 primeiras situações são hipóteses de resolução. Por culpa do dono da obra, descumprimento dos deveres do contrato, resolução. Caso fortuito e força maior, a gente já estudou lá no semestre passado, são hipóteses de resolução. E teoria da imprevisão é uma hipótese de resolução do contrato, tá? E, por fim, pessoal, a última hipótese é a desproporção na alteração do projeto. Tá? Desproporção na alteração do projeto. Aí, nessa situação aqui, é resilição. Tá? Na última situação aqui, nós vamos ter resilição. Para a gente encerrar, gente. Extinção do contrato. Nós temos algumas hipóteses que eu destaco, pessoal, de extinção do contrato de empreitada. Na verdade, o código em si só traz um artigo que fala sobre extinção, mas, na verdade, ela é uma das hipóteses de extinção. Então, quais são as hipóteses que a gente pode destacar de extinção do contrato de empreitada, pessoal? Primeiro, a entrega da obra. Entregou a obra, acabou o contrato. Resilição lateral, nas hipóteses lá de suspensão, quando não for retomada a construção, tá? Quando a suspensão, na verdade, implica em efetivamente resilição. A resolução. Uma outra situação, pessoal, que é muito comum é a resilição bilateral. Aliás, no mês passado eu vi uma situação dessa. Vieram me consultar sobre se tinha o que fazer numa situação dessa. O que aconteceu? O cara tinha um contrato de empreitada, o construtor tinha um contrato de empreitada com o dono da obra. Aí o dono da obra acho que perdeu interesse na construção e não quis mais. E aí o que ele fez? Ele entregou um contrato, uma resilição bilateral, um distrato para o empreiteiro e o empreiteiro assinou. Assinou o distrato e aí ele me procurou perguntando se tinha como ele entrar com ação para cobrar a multa do contrato ou alguma indenização.
E aí, não, né, pessoal? Diante do distrato, não tem como cobrar nem multa, nem indenização, porque o distrato é você encerrar o contrato com acordo de vontades. Então, não tem como ele pedir a indenização nem cobrar a multa do contrato. Se fosse resilição unilateral, aí nós poderíamos aplicar o artigo 623, mas não foi. Foi um distrato, foi uma resilição bilateral. Então, não tem como aplicar. A não ser que você provasse que ele não sabia, que ele foi enganado, que houve dolo, que houve erro, que houve coação, que houve lesão. Mas naquela situação ali não tinha como. Ele, na verdade, ele sabia. Eu perguntei, mas você sabia que você estava assinando? Ele falou, sim, eu sabia. Então, paciência, não tem o que você falar. E ainda que você fale que não sabia, você vai ter que provar que você não sabia. E aí, não, nessa situação, não teve o que fazer. Pode até ser que o dono da obra estivesse de má fé e não tenha esclarecido muito bem o que ele estava assinando, mas até provar isso daí, né, vai ser bastante dificultoso. Aí, beleza. No final das contas, não sei se ele procurou um advogado para entrar com a ação. Aí eu orientei para ele que era uma causa praticamente perdida, né? Ele ia gastar dinheiro à toa. E a última hipótese, pessoal, é a morte. Veja o que eu falei para vocês, pessoal, lá nas características do contrato de empreitada, que a morte, na verdade, não extingue a empreitada exatamente porque a empreitada, como característica que eu falei, é que a empreitada é impessoal. Então, se o empreiteiro morrer, a obra continua por seus herdeiros, porque a empreitada não é um contrato pessoal em regra, é um contrato impessoal. Mas, como a gente viu, pessoal, eu posso vincular esse contrato às qualidades pessoais do empreiteiro, e aí o meu contrato vai se tornar personalíssimo. E aí eu vou aplicar o artigo 626 do Código. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes. O contrato de empreitada é um contrato impessoal. Aí nessa parte aí, por isso que ele é impessoal. Salvo se, agora nós vamos para a exceção, contrato pessoal. Salvo se ajustado em consideração as qualidades pessoais do empreiteiro, né? Então, nessa situação aqui, eu estou vinculando o contrato às qualidades do empreiteiro. Então, nessa situação específica, pessoal, meu contrato vai ser personalíssimo. E aí, sendo personalíssimo, morreu o empreiteiro, acabou o contrato. Tá? Por exemplo, então, pessoal, eu contratei o Oscar Niemeyer para fazer um projeto arquitetônico para mim. E eu contratei porque é o Oscar. Então, vejo que é óbvio que esse contrato foi feito pelas qualidades pessoais daquela pessoa. E aí o Oscar Niemeyer morreu, pessoal. O que vai acontecer com o meu contrato? Acabou. Por quê? Porque não vai ter outro Oscar Niemeyer no mundo. Não vai ter quem substituir ele. Então, nessa situação, o meu contrato é personalíssimo e, portanto, ele vai se extinguir com a morte. Na verdade, vai para os herdeiros dentro do limite das forças da herança, né? Vai ser cumprido pelo espólio, na verdade. Quando a gente fala herdeiros aí, na verdade, vai ser cumprido pelo espólio. Quem vai cumprir esse contrato é o espólio até a divisão da herança. A hora que for dividida a herança, os herdeiros em conjunto vão ter que cumprir. Tá? Não é solidário porque a solidariedade não se presume. Ou decorre da lei ou decorre da vontade das partes. Se for uma prestação divisível, ela vai ser dividida entre os herdeiros. Se for indivisível, então todos vão ter que cumprir em conjunto ou apenas um deles. Sobe para onde, Júlio? Aqui tá bom? Não, Adriele, a morte do empreiteiro, tá? Não é a morte do dono da obra, não. A morte do dono da obra não altera em nada o contrato. É a morte do empreiteiro. Vou até colocar lá, peraí. Deixa só o Júlio terminar de acertar aqui e eu já vou colocar. Então, aqui é a morte do empreiteiro, tá, gente? Não, a morte do dono da obra não interfere. Concluída a obra vai para a herança. Tá? Vai para a herança e vai ser dividida entre os herdeiros como se fosse uma obra normal, um objeto normal. Tá?
Se não terminou a obra durante a tramitação da herança, sem problema. Vai continuar sendo cumprida, vai continuar sendo feitos os pagamentos para o empreiteiro com a empreitar com o dinheiro da herança, né? Então vai ser continuado pagando o empreiteiro com o dinheiro da herança. A hora que concluir a obra, ela vai para quem recebeu ela na partilha, tá? Então, tecnicamente, está lá uma obra em andamento durante o inventário. Normalmente, o juiz do inventário, então, vai separar um valor para concluir os pagamentos para a empresa empreiteira. Concluído a obra, essa obra vai entrar no inventário, no monte partível. Se terminar o inventário antes de terminada a obra, então vai particionar esse futuro bem entre os herdeiros ou deixar com um deles, dependendo aí de como foi partilhada a herança.